Fala galera do FTU, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu. Fala galera do FTU, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e hoje eu vou dar uma dica para vocês para férias com fé. Eu esqueci, no começo eu falo... Nossa, eu esqueci. A dica de hoje para o jejum de Daniel é ler esse livro Nos Passos de Jesus para adolescentes. É um livro que foi adaptado para adolescentes do Bispo Macedo. Esse é o guia perfeito para você que deseja seguir nos passos de Jesus. A adolescência é uma fase de sonhar com o futuro, fazer planos e começar a tomar decisões que vão influenciar toda a nossa vida. Nem sempre é fácil encontrar os caminhos, mas infelizmente o Senhor Jesus nos deixou o passo a passo para uma vida completa e feliz na sua palavra. Se você não tem o seu, pode adquirir no site da Arca Center. Pede para sua mãe e seu pai. Eu já tô lendo o meu. E aí? Tchau, tchau! Fala galera do FTU, sejam bem-vindos a mais um Pode Isso FTU, o podcast do FTU. E claro, nós estamos no jejum de Daniel e vamos falar o que fazer durante o jejum de Daniel. Muitos adolescentes ficam com monotonia, ficam sem saber o que fazer, porque claro, não estão no videogame, não estão vendo séries, não estão jogando nada e aí acabam perdendo a oportunidade de saber o que fazer no jejum de Daniel. Nós vamos falar muito sobre isso. Hoje nós temos aqui a nossa convidada, a Júlia Nunes. Seja bem-vinda. Obrigada. Você tem do FTU há quanto tempo? 2 anos e uns 5 meses. 2 anos e 5 meses. Está contando o dia e a hora para sair do FTU, tá vendo? 62 Ela tá lá desse jeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5... Tá contando os dias, deixa você, viu, Júlia Nunes? Seja bem-vinda. Obrigada. Tia Paty também aqui com a gente, seja bem-vinda. Pode isso, FTU, você que tá chegando agora, primeiro episódio seu, tem vários aí no YouTube, acompanha a gente. Todas as quintas-feiras nós temos novos episódios e, claro, hoje é o dia de eu dar o troco, né? Porque todo jejum de Daniel é aquela história assim, o que eu não posso? O que eu não posso? O que eu não posso? Hoje a gente vai falar o que você pode, FTU. Hoje é o Pode Isso no jejum de Daniel. Então, se você ainda não compartilhou, pega o link, dispara para toda a galera, manda para os seus grupos de WhatsApp, posta no seu status, deixa todo mundo saber que o Pode Isso de hoje já começou. E claro, o tema sendo o jejum de Daniel é um assunto que interessa para quem quer o Espírito Santo. Aí já começa o primeiro conflito. O adolescente muitas vezes ele se envolve com tudo que o deixa vazio, mas não busca aquilo que o vá preencher de verdade, que é o Espírito Santo. Então, se você tem perguntas sobre o Espírito Santo, o que fazer no jejum de Daniel, entra aí no nosso chat, deixa aí as suas perguntas, os conselheiros também vão responder hoje aqui as dúvidas de todos os adolescentes. Você, Júlia, claro, para chegar a receber o Espírito Santo, teve que se interessar por ele. Sim, até se interessar por ele, quem era a Júlia Nunes? A Júlia Nunes era uma falsa na igreja. Falciane? Sim, senhor. Cresceu na igreja? Cresci na igreja e perante o pastor, os obreiros, os membros, eu era uma filha perfeita, assim. Eles até falavam, você vai ser obreira, porque meus pais já eram obreiros, então era toda aquela expectativa de, não, daqui a pouco ela vai começar, né, a caminhada dela na fé. Só que até os meus 10 anos, eu até me interessava por Deus. Eu orava, ia na IBI direitinho, não era aquela criança desinteressada. Eu amava ir na escolinha, tudo. Só que meu pai teve que se mudar para Fortaleza, a trabalho. E lá eu não tinha amigos, não tinha ninguém conhecido na igreja. Foi quando eu comecei a me envolver com os amigos da escola. Porque na igreja, os adolescentes não queriam muito papo comigo. Eles achavam que eu era metida, porque eu era de São Paulo. Eles tinham um pouco de preconceito, assim, ela é de São Paulo, ela é metida. E aí eu me sentia mal, então. E as tias me expulsaram sem DBI. Falaram, olha, você tá com 10 anos, você tem que... Tá já velha, né? Velha. Não dá, poxa, eu 10 chorei anos de na idade. porta DBI.
Você chorava, deixa eu entrar. E elas não deixaram, então eu fiquei de membro. Com 10 anos de idade eu fiquei de membro. Eu não queria ir no FTU por causa que eu não me sentia legal, assim, acolhida. E começou a mudança para a Júlia falsa, porque eu me envolvi muito com os amigos da escola. Eles não tinham nada de Deus. Falavam palavrão, mentiam, colavam nas provas, fazia tudo de errado, assim. Tinha amigos meus com 12 anos já bebiam, então eles eram tudo que eu tinha ali. Meus pais estavam trabalhando muito, então eu ficava um pouco só com os amigos da escola. E aí eu comecei a ter curiosidade. Eu falei, eu aprendi tanto que não pode falar, não pode mentir, não pode falar palavrão, não pode beber, não pode fazer tanta coisa, mas não parecia tão ruim quando eu olhava os meus amigos fazendo. E aí começou assim, na escola eu comecei a mentir, tanto que nas primeiras vezes eu me senti muito mal, mas todo mundo fazia, então eu continuei. Comecei a falar palavrão durante um mês. Eu me sentia também muito mal, a consciência pesava. Mas era aquilo, Júlia, você só continua. Uma hora vai parar de pesar, uma hora vai parar de doer. E na igreja o pastor me cumprimentava, os obreiros me cumprimentavam. Domingo eu estava lá de manhã com aquela cara linda, fechava os olhos na busca. Mas na busca eu não tinha nem coragem de falar com Deus. Eu fechava o olho e eu fingia às vezes que eu estava falando alguma coisa, porque eu sabia que eu não tinha moral para chegar e falar alguma coisa, né? Pedir alguma coisa para Deus. Um domingo, às vezes, eu chegava e pedia perdão. Falava assim, meu Deus, eu me sinto mal pelo que eu estou fazendo. Mas na segunda-feira, voltava tudo de novo. Ia de segunda a sábado, fazia tudo errado. Quer dizer, você não teve medo de se lançar de cabeça no erro. Aliás, esse é o primeiro problema de quem não tem o Espírito Santo. Ele é sem filtro, né? Quem não tem o Espírito Santo, ele acha legal o que é errado, ele acha legal mentir, ele acha legal fumar, ele acha legal beber, ele acha legal a pornografia, a masturbação, ele acha legal se envolver com amigos que cabulam aula, que faltam, que fingem, ele acha legal. Por quê? Porque ele não tem o senso de aquilo vai me prejudicar. Ele está pensando só, isso aqui é diferente de tudo que eu já fiz. Olha, e é emocionante, estou sentindo coisas incríveis. Ele não observa a consequência porque ele não tem essa consciência. Então, como você não conhecia esse lado errado da vida, quando você teve a oportunidade de conhecer, você não temeu. Você foi lá e se lançou. E isso, cedo ou tarde, começaram as consequências para você, não? Sim, senhor. Tanto que meus pais demoraram muito para descobrir, mas eu comecei a ter insônia com 11 anos. Eu não conseguia dormir, pastor. Eu chegava a pegar cartela era antialérgico, que era um remédio que me derrubava. Eu tomava 2 e não vinha. De onde veio essa ideia? Me explica. Porque eu pensava assim, o antialérgico, quando eu tomava e era criança, me dava sono. Minha mãe sempre falou, não, toma à noite, porque você vai ficar com sono. Eu tomava 2. E passava 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quando eu via era 5 horas da manhã, eu não conseguia dormir. Tanto que eu não sabia que era insônia. Para mim era tédio. Eu me sentia entediada. Então eu falava, eu não consigo dormir e eu não tenho nada para fazer. Só que era o vazio da minha alma, né? A gente falou isso na vigília da tarde. O adolescente hoje, ele se enche de vazio. Ele se enche de coisas fúteis, de informação inútil, ele se enche de diversão, mas ele não tem estrutura, ele não tem a palavra de Deus, ele não tem o senso do que é certo. Então ele começa a se encher de vazio e claramente vazia vai ficando esse tédio mesmo e vai perdendo sentido. O erro acaba se tornando parte agora de um costume, né? Já não é mais algo que eu entendo. Você pensa, eu imagino assim, o adolescente pensa assim, já que eu não morri, então vou tentar mais um pouquinho. Igual Eva, fui lá, não morri na hora que eu comi a fruta, vou lá levar para o Adão. Então aí começa a se espalhar o erro, começa a se espalhar o mal. Então na sua própria consciência falou assim, dói um pouquinho, mas depois passa. Sim. E eu fui me afundando, porque eu achava que os meus amigos eram felizes. Mas eles também não dormiam, porque o único jeito de eu passar o tempo na madrugada, por exemplo, era ficar no WhatsApp, conversando com eles. 11 anos, minha mãe tinha me dado um celular que era só para eu me comunicar com ela, né? E acabou que
Eu entrei, criei uma conta no Instagram e vivia por aquilo. Meus amigos queriam likes, eu lembro que eu ficava de madrugada, não conseguia dormir, ficava caçando jeitos de arranjar seguidor, porque era aquilo, quem tivesse mais seguidor, quem tivesse mais curtida, aquela era a vida que a gente queria ter, né? Ser famoso, ser popular na escola. Então eu comecei a negar a Deus, negar mesmo, assim. Quem me via na escola, tirando a minha mãe era professora na escola, então eu tinha que fazer tudo escondido dela. Então quando ela dava aula lá, eu virava uma santa. Quando ela não estava lá na escola, eu era a Júlia verdadeira, né? E aquilo foi acarretando muita coisa dentro de mim, e o vazio só aumentando. Tanto que eu sentia muita dor. Hoje eu sei que é dor na alma, mas naquela época eu sentia dor, eu falava, eu não sei onde é. Eu não sei, eu não sabia nem como explicar, mas era uma dor tão forte que eu ficava oprimida, eu ficava angustiada. E era aquilo, eu não queria reconhecer que, na verdade, eu estava sofrendo tudo aquilo por me afastar de Deus. E esse comportamento seu foi piorando? Foi piorando, pastor, porque aí, assim, vou falar que durou pouco, foi dos 11 aos 13, 2 anos que eu tive esse momento rebelde da minha vida. Mas chegou ao ponto que eu me sentia muito triste. E aí eu ficava ainda mais falsa, porque eu tirava fotos sorrindo. Com os meus amigos eu sorria. Mas era a partir do momento que eu pisava em casa, eu estava sozinha, eu sentia muita dor, muita tristeza. E com 13 anos, eu recebi a notícia que a gente ia voltar para São Paulo. Porque minha mãe percebeu que se eu continuasse lá, ela me perderia. Porque eu falei assim para ela, mãe, eu não quero me batizar, porque eu não quero me entregar ainda. Eu falei bem consciente para ela. E eu não quero ir mais para a igreja. Quando eu fizer 15 anos, era a minha ideia. Quando eu fizer 15 anos, ela não vai poder mandar em mim e eu não vou mais para a igreja. Simplesmente vou parar, vou deixar e vou seguir minha vida no mundo. Mesmo sofrendo. Pensamento satânico, né? Sim, senhor. Eu não estou bem preparada para me batizar. Como assim? Então estou preparada para ir para o inferno. Estou pronta para ir para o inferno. Quando eu fizer 15 anos, a minha mãe já não manda em mim. Só que fazer 15 anos não te torna independente de Deus nem dos seus pais. Pelo contrário, você deveria amadurecer, respeitar ainda mais a sua família, temer ainda mais a Deus. Mas claro, Deus já não fazia mais parte da sua prioridade. Não, senhor. Ler a Bíblia, orar. Não. Ixi. Quando eu criança, eu lembro que com 8 anos minha mãe me deu uma Bíblia. Eu tenho até hoje ela. E ela lia comigo toda noite. Mas quando, com 11 anos, quando começou tudo isso, eu nem lembro onde eu guardei. E assim, eu era dizimista, tirava o dízimo. Meu pai me dava dinheiro, eu tirava o dízimo. Era o costume, né? Não fazia isso por temor, por honra a Deus. Era aquela consciência. Fogueira Santa, meus pais falavam, Fogueira Santa. Eu pegava, eu tinha um cofrinho, então o ano inteiro eu enchia. Então dava dezembro, eu pegava e sacrificava aquele valor, mas não era... Mas não dava a sua vida não, a Deus. Senhor, era só oferta e por livre assim, para mostrar para os meus pais. Eu estou bem, eu continuo dando dízimo, eu faço Fogueira Santa, eu vou... Agora, no cofrinho você punha moeda ou nota de R$100? Moeda. Porque tem isso também, a pessoa só dá a Deus o que é o resto. Né? Como se Deus fosse porco para comer lavagem, como se Deus fosse um chiqueiro, o altar, para você jogar lá o resto da sua vida, porque o bom você dá para si mesmo, o bom você acaba dando para o diabo. E infelizmente tem muito adolescente assim, chega a época da Fogueira Santa, ele finge que não sabe que é Deus chamando ele. Ele quer ficar surdo. Deus falou com Abraão, sai da sua terra. E Deus já falou para o adolescente, sai dessa vida de erro, sai dessa vida de pecado, sai desse comportamento. E o adolescente, ele não quer nem pensar no assunto porque ele quer seguir errando, né? Porque lá no fundinho você pensava, depois eu me arrependo e fica tudo bem. Sim, senhor. Eu pensava assim, eu sou nova ainda, eu não vou morrer agora. E é essa ideia, porque eu via todos os meus amigos, 2 anos, e nada acontecia com eles, aparentemente. Eles estavam bem. Mas a família destruída, várias coisas, mas eles estavam bem. Então, para mim, era um dia, quando eu tiver 20 anos, eu me entrego. Eu me arrependo, me entrego. Mas tem muita gente perdendo a vida cedo. Como é que você tá, hein, adolescente? Com 11, 12, 13, já pensando em morrer, se automutilando,
Você conhece colega seu de escola com depressão, crise de ansiedade, complexado, não se mistura com ninguém. Você conhece, você vive isso. Isso é porque você está longe de Deus. E o que é o jejum de Daniel? É um período de 21 dias para nos aproximarmos mais de Deus. É um período para nós nos achegarmos a Deus. Nós vamos falar mais sobre isso. Eu vou colocar para você aí agora um vídeo falando dos 10 dias do aniversário do Templo de Salomão, que a gente está se preparando para a grande festa a partir dessa semana que vem, agora segunda-feira, dia 22, começam 10 dias de celebração aqui no templo e eu convido você a estar conosco. Neste mês de julho, o Templo de Salomão completa 10 anos. Uma década impactando milhões de pessoas de vários lugares do mundo. E você tem a oportunidade de fazer parte desta celebração. Em 10 dias de eventos inesquecíveis que vão marcar a sua vida. De 22 a 31 de julho, uma programação especial e inédita. Cada dia focado especificamente em uma área da sua vida, para uma mudança completa. Você não pode perder. A entrada é gratuita. Chegue cedo para aproveitar todos os detalhes desses dias únicos. Acesse aniversariodotemplo.com e saiba mais detalhes deste grande evento. Olha que legal, 10 dias aqui no Templo de Salomão, os últimos 10 dias do jejum de Daniel, onde você vai ter a oportunidade de buscar a Deus. Faça das suas férias o melhor período da sua vida, porque serão férias com fé. Você vai aproveitar o seu período de férias para você buscar mais a Deus. Aliás, o adolescente até deixa de jogar, deixa de ver séries, deixa de ver vídeos, mas ele não faz nada que o aproxime de Deus. Não é só o deixar de jogar videogame. Não, esse período que eu ficava jogando videogame, agora eu vou me dedicar mais a ler a Bíblia, ajudar meus pais, a visitar meus avós, a evangelizar, vou mais à igreja. Quer dizer, ele tem que fazer algo que o aproxime de Deus. Inclusive, acho que é o primeiro capítulo que fala sobre isso aqui, ó. Vida com propósito. Eu preciso ter um propósito, eu não posso simplesmente vegetar, ou tá vivendo por viver, ou tá igual não sei se você conhece Coró. Não, Aqui ninguém em São sabe Paulo esse fala nome. lagarto. Lagarto, é só o lagarto lá que fica comendo o dia inteiro deitado, né? Vai lá, salta o armário e fica lá só comendo. Não é para isso que você vive. Olha, Valber, tem muita gente, inclusive adolescente, que tem o sonho de vir aqui ao Templo de Salomão, não conhece ainda, já se passaram 10 anos. Quem sabe quando você nasceu, construiu o Templo de Salomão. Mas você colocar aí como um propósito de fé, eu vou ao Templo de Salomão, claro que Deus quer que você venha. Claro, nós teremos caravanas aqui de São Paulo, alguns estados, ou todos os estados, creio eu, estarão vindo também. E se você puder vir, serão 10 dias de celebração. Teremos aqui música ao vivo na quinta-feira, dia 25, a partir das 18 horas. No sábado teremos o Next Generation. Vai ser um grande encontro do Força Jovem Universal aqui na esplanada do templo. No domingo teremos uma grande apresentação do coral do Templo de Salomão, acompanhado de uma orquestra a partir das 4 da tarde. E no último dia, no dia 31, nós teremos a Orquestra Jovem de São Paulo, a partir das 18 horas, também tocando as músicas mais cantadas dos 10 anos do Templo de Salomão. A Júlia não sabia disso. Ficou com cara disso eu não sabia. Hã? Agora que eu estou sabendo, pastor. Então agora não tem desculpa, agora você pode vir. Você se perdeu dos 11 aos 13, e o que fez você se reencontrar? O que te aproximou de novo de Deus? O que me aproximou de Deus foi me afastar de tudo o que me afastava dele. Isso foi o... Calma aí. Opa. Vamos, repete aí, vai. Espera aí que você deu um nó na minha cabeça. Você se afastou de
tudo que te afastava de Deus. Deus. Ou seja, você se aproximou de Deus. Sim, sim. Porque só tem Não, dois não, lados. não, pera Vamos aí. colocar aqui. Eu não sou bom de desenho, não, mas vamos dizer que esse bonequinho aqui é você. Esse bonequinho aqui é você. Muito bem. Tá lindo seu Tá bonequinho. lindo, tá careca. Vou pôr um cabelinho aqui, muito bem. Então aqui tá Deus e aqui tá o diabo. Então, quanto mais eu me aproximo do diabo, mais eu me distancio de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me distancio do diabo. Empate não tem como, eu ficar só aqui no meio. Ou eu tô com um, ou eu tô com o outro. E você fazia coisas que te aproximavam do diabo. Sim, sim. Por isso que você tinha insônia, tinha crise de ansiedade, né? Aí você passou a fazer coisas que te aproximavam de Deus. Isso. Por O exemplo. primeiro passo foi eu perdi o contato com todos os meus amigos, mas perdi mesmo, assim. Tanto que, para ajudar eles, pararam de falar comigo. Eu voltei para São Paulo e eu só tinha a igreja que eu conhecia. E o pessoal da igreja que me viu crescer. Então, o primeiro passo foi eu começar a voltar, né? A ir à casa de Deus. Mas ir de verdade, assim. Eu reconheci que eu precisava de ajuda. Eu não falei assim para os meus pais, mas quando eu ia, eu comia daquela palavra. O pastor falava e eu deixei entrar, porque por 2 anos, quase 3 anos, tudo que o pastor falava entrava e saía pelo Você outro nunca. ouvido. Interessante, a mãe é obreira, o pai é obreiro, que ajudava a tantas pessoas, mas ela não tinha coragem de falar com o pai e com a mãe. Você via sua mãe orando por outras mulheres, ajudando outras mulheres, mas você não tinha coragem de pedir ajuda a ela. Não tinha. Tanto que a minha mãe, ela ficou um tempo no FTU e eu era adolescente. Ela ficou uns 5 meses e eu fui um pouquinho. Mas assim, ela sempre cuidou de adolescentes, mas eu nunca tive coragem, porque eu sabia que a partir do momento que eu falasse pra ela tudo que eu fiz, ela ia ficar decepcionada. E eu não queria que os meus pais vissem que a filha deles, na verdade, era uma farsa, que não tinha nada de Deus. Então, eu não tinha coragem de falar. Esse medo de decepcionar, no fundo, se chama orgulho, tá? É orgulho. Interessante que você não tem medo de decepcionar você mesmo, né? Não tem, porque fazer tanta besteira você não tá nem aí com você mesmo, mas os pais você quer esconder. Desde que os pais não descubram, tá tudo bem na mente do adolescente. Mas antes de enganar os pais, ele já se enganou. Ele já quebrou a confiança em Deus, ele já pecou. E a palavra pecado significa errar o alvo. Ele já errou o alvo é ir para o céu, ele está indo para o inferno. Então, você começou a buscar Deus. Sim, sim. E com certeza Deus mandou você ser sincera. Aí você teve que assumir o seu lado escondido. Sim, senhor. Tanto que, assim, antes de eu voltar, só para entender, eu fiz uma oração, porque a vida dos meus pais começou a ficar mal lá. Meu pai também, foi eu e ele, nós começamos a nos afastar de Deus. Eu mais do que ele. E aí minha mãe falou, né, vamos voltar para São Paulo, porque eu prefiro vocês salvos do que uma vida financeiramente melhor. E eu fiz uma oração para Deus, eu falei assim, Senhor, se o Senhor me ajudar lá em São Paulo, ajudar meus pais, fazer a vida deles melhorar, eu prometo que eu me batizo lá na igreja, em que eu fui consagrada, né, quando eu era criança, tudo. Tipo uma moeda de troca. Falei para Deus que eu ia me batizar se ele ajudasse os meus pais. Então, quando eu cheguei lá, o meu pai, ele começou a participar mais, ele estava se cuidando, ele estava voltando, né, à prática das primeiras obras. Então, meus pais estavam melhorando. E eu vi. E veio aquela oração na minha cabeça, porque o pastor falou assim, ó, pessoal, domingo que vem eu vou fazer um batismo coletivo. Então, todo mundo da igreja que realmente deseja se batizar, vai ser tudo no domingo à tarde. E aí Deus me lembrou daquela oração. E aí eu fiquei assim, meu Deus, porque eu tinha pelo menos uma consciência, que se eu me batizasse ia ser uma vez só. Eu tinha isso, que batizou me arrependi e me entreguei. Por isso que eu não queria, né, porque eu não tinha vontade de me entregar. Mas eu falei, ok, Senhor, eu preciso, eu quero, então eu vou me batizar. E aí eu lembro que eu falei pro pastor que eu queria me batizar, falei para os meus pais, eles ficaram felizes, porque minha mãe no fundo ela sabia que eu estava mal, e eu lembro que uma vez, com 12 anos, ela me falou assim, sobre o batismo, e falou, olha, se você morrer, você vai pro inferno. E aí eu olhei para ela e falei, mas eu tenho 12 anos, ela falou, mas você sabe o que é errado e o que é certo, então
Você não tem um passaporte para o céu. Esquece isso. Se você não se batizar nas águas, você vai morrer e vai para o inferno. Ela só me falou isso uma única vez. E aí eu peguei, quando eu contei para ela, ela ficou feliz, né? Porque viu o meu interesse. E eu me batizei, pastor. Super feliz, assim. Cumpri. Batizei nas águas. Aí meu pai olhou para mim e falou, agora você tem que receber o Espírito Santo. Porque se você não receber, não adiantou nada o que você fez. Aí eu já fiquei um pouco decepcionada. Eu falei, eu tava colocando tanta expectativa no batismo nas águas. Mas é que o batismo nas águas, o que que é? É você limpar, você lavar. É como lavar esse copo aqui, mas eu não tampei ele para não entrar sujeira. Então, o que que é o selo do Espírito Santo? É o que virá para manter limpo o que está dentro, para você estar garantido. Então, quando você se batiza nas águas, você deixou para trás o erro, você decidiu fazer o que é certo, perfeito. Mas se você não se batiza no Espírito Santo, a sujeira vai voltar a entrar. Porque o sentimento está ali, as lembranças estão ali, né? Não vai haver um apagão de mente. É uma decisão de fazer diferente, de se aproximar de Deus. E isso fez com que você agora passasse a buscar o Espírito Santo? Sim, senhor. Aí foram 2 semanas. 2 semanas eu ia para a igreja e eu perguntava para Deus, o que falta para eu, né, receber o Espírito Santo? Porque a primeira quarta-feira eu busquei e nada aconteceu. E eu fiquei assim. Então eu comecei a perguntar para Deus. Até que passou, né, 2 semanas, numa quarta-feira, o pastor pregou sobre arrependimento e remorso. E aí foi muito nítido, pastor, a voz de Deus falando assim, você não se arrependeu, você acha que você não tem do que se arrepender. Mas você me negou, você me abandonou, você fez tudo aquilo de errado, mentiu, falou palavrão, me negou perante seus amigos, e você acha que você não tem do que se arrepender? Foi um tapa, assim, foi um tapa muito forte. E Deus me deu ali a oportunidade de me arrepender mesmo. Porque naqueles domingos que eu ia na igreja e chorava e pedia perdão, era remorso. Eu voltava a fazer. Mas naquele dia, pastor, parece que passou um filme na minha cabeça com tudo que eu fiz. Tudo de ruim que eu fiz veio na minha cabeça naquele momento. É muito importante você falar isso, porque tem muita gente que cresce na igreja que tem esse mesmo problema. Não se vê pecador. Não vê aquilo que faz, que é pecado, que está matando. Eu não mato, não roubo, não me prostituo, né? Aquela clássica, né? O trio assim. clássico. Não sou tão mal, eu não vou lá usar droga. Você mentia, né? Você enganava. Quer dizer, tá tudo na mesma lista. Não tem por que você classificar pecado. Deus não classifica pecado. Pecado é pecado. Só que o adolescente não vê assim. Ele não se vê sujo. Ele tá achando que tá ali fingindo, que tá limpinho, cheirosinho, quando tá podre. Então, muito cuidado. Você tá ouvindo aqui a Júlia falar. Qual foi o pior momento desses anos que você viveu, que você ultrapassou um limite e você pensou assim, agora não tem volta para mim? Eu acredito que foi quando eu menti para minha própria mãe. Assim, até então, eu mentia mais para os amigos, para o professor, mas não para os meus pais, porque eu tinha medo. Tinha medo que se eles descobrissem a verdade, saberiam que eu estava mentindo. Mas eu lembro que eu queria ficar com um menino. Menino, assim, falava um monte de palavrão, terrível. Ele era uns 3 anos mais velho do que eu, e eu tinha 12 anos. E eu menti para minha mãe, eu tinha combinado de me encontrar com ele num negócio da escola, que ia ter num campo. E eu falei pra minha mãe que eu só queria ir lá pra jogar, mas eu não queria ir lá pra jogar. Eu tinha combinado com ele que eu ficaria com ele lá naquele evento. E a hora que eu menti pra ela percebeu que eu tava estranho, porque eu não consegui naturalmente falar assim, né? E ela pegou e começou a chorar. Ela começou a chorar na minha frente. E ela falou assim, eu sei que você tá mentindo, eu sei que você tá fazendo coisa errada. E eu acho que, se eu não me engano, a minha prima tinha contado pra ela, tinha falado pra ela que eu tinha um esquema de sair com o menino naquele dia. Então, quando ela viu que eu menti, ela começou a chorar, assim, chorar. E eu me senti a pior pessoa do mundo, porque eu falei pra ela, me perdoa. E ela assim, eu estou muito decepcionada com você. Pronto. E aí, acabou. Então, eu me senti um lixo, assim, um lixo. Mas aí você vê, né? As pessoas a quem realmente importa, você não dava valor. Você dava valor às amizades, você dava valor às coisas erradas. E quem sempre te amou, cuidou de você, você desprezava.
E isso acontece por quê? Porque a pessoa está acostumada com o que é bom. Você, adolescente, está crescendo na igreja, você tem que dar valor ao que você não precisa sofrer. Você não precisa sofrer coisas que as pessoas chegam sofrendo porque você já é abençoado, você já nasceu na igreja. Mas a sua vida só será boa se você estiver com Deus. Por isso, faça desse jejum de Daniel o seu jejum de Daniel, para você receber o Espírito Santo. Agora não tem desculpa, você está de férias. O problema é que adolescente é assim, ele não faz nada quando está estudando porque está estudando, e não faz nada porque está de férias porque está de férias. Na verdade é porque você não quer a Deus, você não quer ter o Espírito Santo, você quer ir para o céu, mas você não quer fazer o que te leva para o céu. Você não quer ir para o inferno, mas você não quer deixar de fazer o que te leva para o inferno. Então o jejum de Daniel é o período em que você vai se aproximar de Deus. Nós trouxemos aqui o novo livro do Bispo Renato Cardoso, 40 pensamentos de Jesus para 40 dias. Comece a ler, comece a valorizar esse livro, comece a fazer da leitura dele o mapa da sua salvação, levá-lo ao céu. É um livro fácil de ler, só um capítulo por dia. Você não precisa ler o livro em sequência, 2, 3 capítulos ao dia, não. Basta você começar a ler, basta você começar a aplicar o conselho do dia, o pensamento do dia, e vai te ajudar muito. Você pode estar mais nas reuniões, você pode aproveitar esse período para acompanhar a mensagem diária do Bispo Macedo no Instagram, acompanhar os vídeos que nós postamos no FTU Brasil, oficial, aqui no YouTube. São muitas as oportunidades que você tem para você se aproximar de Deus. Mas você só vai se aproximar de Deus se for com sincero coração. Ela tinha voltado para a igreja, ela tinha se batizado nas águas, mas ela não estava com sincero coração. Porque o que nos aproxima de Deus é a verdade. Ele é a verdade e ele quer encontrar em nós verdade. Quando você o buscou de verdade, não demorou em recebê-lo. Sim, senhor. Que aí nessa quarta-feira eu me entreguei mesmo, eu me arrependi. Tanto que eu senti nojo, assim, pode parecer, as pessoas falam, igual a senhora falou, né, a gente imagina pecados assim, nossa, mas eu senti nojo do que eu fiz. E naquele momento, eu só falei assim, ó, Senhor, eu conheço o que os meus pais falam do Senhor, o que o pastor fala, o que as tias da IBI falavam, o que eu aprendi na FTU, mas eu não conheço o Senhor. Falei, e eu tô cansada. Eu estou cansada, eu estou com dor na minha alma e eu quero conhecer o Senhor de verdade. Não pelo que as pessoas falam, mas ver, experimentar isso. Porque as pessoas falam que é algo tão bom e eu tentei experimentar o mundo e não foi bom, não me trouxe nada de bom. E eu pedi perdão para Deus. Eu me reconheci ali como pecadora, como alguém que necessitava. E eu falei para Deus, falei, se o Senhor não me der o teu espírito, então me mata. Porque eu não quero voltar a sentir o que eu sentia, insônia, vazio. Falei, eu cansei de sentir isso. E ali Deus me perdoou, pastor. Foi uma paz tão grande, tão grande. Eu lembro que eu lembro até o lugar que eu estava sentada e minha mãe estava até do lado, em pé, ela estava de obreira. E aí eu estava sentada e aquele perdão me lavou. Porque na hora eu senti cheia, preenchida. Porque o vazio, é igual eu falei, né? A gente não sabe explicar, mas a gente sente. E aquele momento o vazio sumiu. E aí, eu lembro que eu comecei a agradecer a Deus, eu não sei nem o que o pastor estava falando, nem não sei que momento estava, mas eu comecei a agradecer a Deus. E aí, eu fiquei de pé assim, e eu lembro que o pastor ainda falou, receba o Espírito Santo. E eu criei. Eu ouvi isso só. O que ele falou antes e depois, eu não sei, mas naquele momento eu ouvi aquilo. E o Espírito Santo entrou. E aí eu fiquei tão alegre, tanto que terminou a busca, eu tava assim, não, pastor, continua, não termina. E aí eu lembro que eu olhei pra minha mãe e eu falei pra ela, eu consegui. E ela, você recebeu o Espírito Santo? Eu falei, sim, mãe. E ela me abraçou. Então, assim, tudo que eu tinha sentido naquele momento sumiu. Aquele vazio, aquela tristeza, aquela vergonha. Eu me desfiz ali. E Deus me reconstruiu uma nova Júlia. Então, eu saí daquela quarta-feira totalmente diferente. Parecia que eu tinha colocado um óculos. Que antes eu estava enxergando tudo embaçado, né? E aí agora eu consegui enxergar verdadeiramente tinha que Deus. Visão Ultra HD. Tava com a visão 4K, 8K. Mas é porque o Espírito Santo, ele nos faz ver o mundo espiritual com claridade também, né? A gente passa a conhecer o reino de Deus.
nós preparamos perguntas para os conselheiros responderem. Vamos à primeira pergunta. Olá, eu me chamo Isis, faço parte da FTU de Rondônia e eu gostaria de uma dica de como eu posso estar fazendo os 21 dias de jejum de Daniel em casa, já que os meus pais não vão participar do jejum. Olá, Isis, eu me chamo Jéssica, sou conselheira do FTU aqui de Rondônia. Então, mesmo que os seus pais não estejam participando do jejum de Daniel, você pode estar vivendo essa fé, né? E você vai reservar momentos para meditar na palavra de Deus, você vai orar, você vai procurar estar em espírito, né, de oração. Temos também o livro Discípulo do Espírito Santo, que você pode estar lendo para você adquirir mais conhecimento de como receber o Espírito Santo. Olá, eu sou Eloá aqui de Rondônia e eu gostaria de uma dica de como eu posso estar ocupando meu tempo no jejum de Daniel. Olá, me chamo Laís e sou conselheira da FTU aqui de Rondônia. E a minha dica para você é a seguinte: coloque em prática o hábito de leitura. Procure ler mais. Pegue um livro da igreja, pegue a palavra de Deus e faça disso um hábito seu. Faça isso todos os dias, nem que seja um pouco, mas faça, porque eu tenho certeza que além de você estar ocupando o seu tempo, você vai estar adquirindo conhecimento. E Deus quer falar com você através disso. Então põe em prática. E eu tenho certeza que no final desse jejum, você vai estar tendo a maior bênção, que é o Espírito Santo. Tá aí, os conselheiros respondendo às dúvidas dos adolescentes sobre o jejum de Daniel. E é importante, sim, você tirar tempo para pensar nas coisas de Deus. Hoje em dia as pessoas passam muito tempo em coisas fúteis, distrações, diante de coisas que não vão acrescentar nada na sua vida espiritual e até na vida pessoal. Né? Hoje em dia a gente vê adolescente que não sabe ler direito, não sabe escrever direito. Por quê? Porque ele só se enche de coisas que não ajudam em nada. Então, invista em você ser melhor. Invista em você praticar aquilo que vai te aproximar de Deus. Né? Simplificando o que a Júlia dizia, se afaste do que te afasta de Deus. Então, você vai para aquilo que agrada a Deus, a oração, você estar mais na igreja, ser mais obediente aos seus pais, ser mais organizado com a sua rotina de leitura bíblica, de oração e fazer dessas férias com fé. Nós teremos no FTU dia 21, aqui no final de semana do dia 21, o filme no FTU, nós vamos fazer a sessão Univer, porque a gente quer fazer dessas férias com fé. Muitos adolescentes se perdem porque começam a fazer um monte de coisa errada, mas veja que férias começam com a palavra fé. Não perca sua fé durante as férias, não perca a sua comunhão com Deus, e para que isso aconteça, você tem que querer. Deus não vai invadir a sua vida, Deus não vai te obrigar a querê-lo. Você veja que a Júlia, ela reconheceu, ela foi sincera diante de Deus. E isso fez toda a mudança acontecer na vida dela. Hoje você já está de conselheira há quanto tempo? 2 anos e meio. 2 anos e meio. É jovem, mas já se prepara para casar, tá namorando. E o namorado atual é melhor do que aquele de 15 anos lá que você ia estragar a sua vida? Sim, senhor. Pelo amor de Deus, tá vendo? Deus te livrou. Me livrou. E você já estava com tudo programado para quebrar a cara. Sim, senhor. E graças a Deus não quebrei e soube esperar, né? Soube priorizar primeiro o Espírito Santo. Você que está aí planejando aí, já está armando seu planinho aí, como quebrar minha cara, presta atenção. Tem que haver essa separação. O jejum de Daniel é exatamente para isso. Em tudo na nossa vida tem que haver uma separação. Então, se você quer colocar o Espírito Santo aí na sua casa, que é você mesmo, tem que limpar. Batismo nas águas é isso. E o jejum de Daniel é essa purificação. A gente limpar a nossa mente, os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca, né? Você que vive aí falando palavrão, fazer igual a minha mãe. Vai lavar sua boca com sabão. Vai lavar com sabão aí. Traz lá o sabão. A minha mãe dizia, traz lá a escova. Mas, adolescente, você só vai parar de falar palavrão quando você parar de dar ouvidos aos palavrões. Porque a boca só fala que o coração tá cheio.
Então você se junta com a galera que faz tudo errado, você diz, mas que mal faz, são meus amigos. Amigo que te afasta de Deus não é teu amigo. Amigo que te faz mentir não é teu amigo. Você tem que ser mais seletivo. E você só vai ter esse filtro de escolher melhor quem são as pessoas com quem você anda quando você se preocupar em andar com Deus. Por isso, férias com fé. Assista o conteúdo do Univervídeo, assista o conteúdo da Igreja Universal, participe das reuniões, tem muita coisa legal. Tem a Rainha da Pérsia, né, que tá muito top. Tem a Rainha da Pérsia, que você vai poder acompanhar todos os episódios lá no univervideo.com, na Record também, diariamente às 9 da noite. Ou seja, tem conteúdo que vai te fazer bem. E a partir do momento que você comece a dar valor ao que você traz para o seu interior, ao que você ouve, vai mudar consequentemente o que você fala. A partir do momento que você muda o que você olha, vai mudar o que você fala, porque você vai estar focado naquilo que te faz bem. Então aproveite essas férias. Tem muita coisa legal que a galera pode fazer, né? Lá da igreja durante as férias, fazer gincana, fazer brincadeiras, né? E se souber aproveitar, serão as melhores férias de sua vida recebendo o Espírito Santo nesse jejum de Daniel. Sim, senhor. Tanto que o meu primeiro jejum assim sério foi o jejum de Jesus, que eram 40 dias. E aí eu lembro que com 13 anos eu fiquei, meu Deus, será que eu vou conseguir ficar 40 dias, né, sem rede social? E eu consegui, mas é igual o senhor falou, é você não só deixar de assistir, não só deixar de mexer, mas procurar. Eu lembro que eu peguei a Bíblia, pastor, e parecia que eu estava comendo, assim, todo dia era transformador, a minha mente transformou, tanto que a minha mente ficou pura, né? Antes era cheia de mentira, palavrão, pensamentos ruins, e depois que eu me enchi na palavra de Deus ali no jejum, foi uma outra cabeça. E a galera muitas vezes fica lendo anime, eu quero ler um livro de romance. As histórias de amor mais lindas estão na palavra de Deus. A maior história de amor da humanidade é o amor de Deus para com o homem. Mas tem histórias de amor belíssimas, como a gente tem lá, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, a rainha Esther com Xerxes. A rainha Esther com Xerxes. Tem histórias belíssimas de guerras, de batalhas, de aventuras. Quando o adolescente descobrir, você falou uma coisa interessante, a Bíblia te purifica. Quando ele descobrir o poder da palavra de Deus, ele não vai ter tempo nem cabeça para ler coisas vãs, porque muitos livros vêm por detrás ali, ideologias, traz para o adolescente toda a imundície do mundo para o interior, né? Sim, tanto que uma coisa que eu sempre converso com eles é sobre isso, que às vezes até joguinho. Um dia eu posso jogar esse joguinho, tem tiro, tem coisas de espírito. E eu falei para ele, você está bebendo, né? Aquilo foi inspirado por um espírito do mal e você está bebendo isso. Então é ficar ligado e eles vão ver que não vai se arrepender. Eu não me arrependo. Todo jejum, graças a Deus, eu gosto. Faz bem. Faz bem, purifica, deixa a vida mais leve. Se você ainda não entrou no jejum de Daniel, comece hoje. Faça uma oração a Deus. Fala, meu Deus, eu quero te conhecer de verdade. E faça desses últimos dias do jejum de Daniel até o dia 31 de julho os melhores dias da sua vida, porque você vai buscar a Deus, Ele vai falar com você e você vai receber o Espírito Santo, tá bom? Júlia, eu quero agradecer a sua vinda aqui ao Pode Isso FTU. Muito obrigada por me receber. Você que é lá do Esconderijo do Altíssimo, tá aqui hoje com a gente no Templo de Salomão. Deus abençoe a galera. Amém. Um abraço aí pra galera aí do Esconderijo. Logo em breve, determine, vai ser você quem vai estar aqui com a gente contando também a sua história, tá bom? O nosso episódio de hoje vai ficando por aqui, mas ele vai ficar gravado no FTU Brasil Oficial. Você pode assistir de novo, você pode compartilhar com a galera, porque o Pode Isso FTU é o podcast do FTU, tá bom? A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.